Agora estaremos lendo do versículo 7 até o versículo 12, que nos diz assim: E soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca, e esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis, arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Meus queridos irmãos, nós estaremos falando sobre esses versículos bíblicos do 7 a 12, com a distinção entre o corvo e a pomba. Vamos começar falando sobre a pomba. É uma ave granívora. E no globo terrestre, pelo menos, fala-se em 62 tipos de espécies de pombas. A pomba, ela é descrita como uma ave veloz. Isso nós podemos confirmar quando lemos o Salmo 55, versículo 6, que diz: Pelo que disse, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Também a pomba, ela é descrita como uma linda plumagem. Está no Salmo 68, versículo 13. Veja o que diz a palavra do Senhor: Ainda que vos deiteis entre redis, sereis como asas de uma pomba, cobertas de prata, com as suas penas de ouro amarelo. Mas também, seguindo a palavra de Deus, podemos ver que a pomba, ela é descrita como uma ave amorosa. Está escrito em Cantares, capítulo 1, versículo 15. Eis que é formosa, ó amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Mas também, a pomba, ela é descrita como uma ave simples. Está confirmado na palavra do Senhor, em São Mateus, no capítulo 10, versículo 16. Veja o que nos diz a palavra do Senhor: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, meus queridos irmãos, é importante também destacar que esta ave, a pomba, passou a ser símbolo do Espírito Santo. Mas quero dizer que nesse texto aqui, do livro de Gênesis, capítulo 8, em referência a Noé, não está se tratando aqui da pomba como símbolo do Espírito Santo. Mas aqui nesse texto está apontando que ela vem como ação divina para trazer um novo recomeço. Nós sabemos que o Espírito Santo atuou na criação de todas as coisas. E quando nós lemos Gênesis 1, versículo 2, está escrito: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Perceba que esta pomba, como símbolo do Espírito Santo, aqui ela está tratando-se de um novo começo. Conforme nós lemos Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 2, o Espírito Santo estava dando vida à criação. Pastor Osiel, como é que podemos entender que esta pomba, como símbolo do Espírito, ela está tratando aqui de um novo começo?
quando ela traz uma folhinha de oliveira no seu bico. Esta folhinha de oliveira simboliza um novo começo e também simboliza a paz. Mas é interessante destacarmos aqui esse raminho de oliveira. A oliveira, ela tem diversos significados. Ela produz azeitonas e simbolicamente aponta para a paz, como também fala de uma vida de abundância, a qual é marcada por muitas bênçãos divinas, pelo esplendor, pela formosura e pela força. Nós podemos confirmar isto lendo a palavra do Senhor em Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 40. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Ainda podemos confirmar essa prosperidade no raminho da oliveira, lendo a palavra do Senhor no livro de Salmos, no capítulo 52, no versículo 8. Olha o que nos diz a palavra do Senhor nesse texto bíblico. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Então, você pode analisar que a oliveira aqui fala de abundância, de grandes bênçãos, de formosura, de esplendor. E nesse texto, essa pomba, com essa folha de oliveira, trata da paz, de um novo começo e da prosperidade. Observe que 3 vezes Noé soltou a pomba. Na primeira, ela não encontrou lugar para pousar. Na segunda, ela traz uma nova esperança para Noé. E na terceira vez, ela desaparece. Isso quer dizer para nós que o Espírito Santo, ele só pousa em lugares limpos. A pomba, ela voava e entrava na arca, porque a terra ainda não estava limpa, a água não tinha baixado, então ela retorna para Noé. E ela some de uma vez, simbolizando aqui que depois que o Espírito Santo faz o seu trabalho, ele volta para o seu lugar. É interessante destacar aqui um aspecto pedagógico nesse texto, em referência à pomba. Ela serviu de guia para Noé, como também foi um mensageiro de uma nova mensagem de esperança e de um novo começo. Agora, queridos, nós iremos falar sobre o corvo. O corvo aqui fala de uma ave imunda. E, na verdade, observe que logo quando Noé solta, ela fica indo e vindo, porque o corvo se contenta com a sujeira. Enquanto a pomba traz uma mensagem e guia Noé, e é pura, é limpa, é simples, o corvo não traz mensagem nenhuma, e sua caracterização é a sujeira. O corvo não tem nada de bom para Noé. Com o corvo imundo, que não tem mensagem boa, assim são aqueles que têm vidas imundas, comprometidas com o pecado, que sempre se contentam com aquilo que contraria a vontade de Deus. Um exemplo que nós temos na Bíblia, totalmente, é de Demas. A Bíblia diz que ele amou o presente século. Quando nós lemos a palavra do Senhor, em 2 Timóteo 4:10, está escrito na palavra de Deus. Você pode conferir essa referência bíblica, conforme fala o próprio apóstolo São Paulo. Procura vir, versículo 9, procura vir ter comigo depressa. 10, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então perceba que Demas, como uma ave imunda, como um corvo imundo, deixou a Paulo porque amou a sujeira deste século. O próprio apóstolo São Paulo escreveu dizendo, em Romanos 12:2, que nós não devemos amar este século pecaminoso. Portanto, aqui está, o crente dominado pelo Espírito Santo não quer a sujeira, mas o crente dominado pelo corvo sempre gosta de sujeira. Que tenhamos a graça de Deus para vencer isso e que Ele nos abençoe para sempre. Amém.